Olá, seja muito bem-vinda ao podcast da TV Câmara de Santo André. Hoje a gente recebe o vereador Rodolfo Donetti, do Cidadania, que está no seu terceiro mandato, é gestor público de profissão e também de formação, policial militar, empreendedor e vai dividir com a gente um pouco dessas experiências em todas as áreas. Vereador, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um enorme prazer estar aqui e vamos bater esse papo. O prazer é todo nosso, vereador. Eu queria começar aqui, como eu disse na abertura, nosso papo falando um pouquinho de todas essas experiências, né? O senhor tem experiência no legislativo, está no terceiro mandato, tem experiência também como policial militar, tem trabalhos sociais. Como esse combo todo te levou para a vida pública, né? Te levou a ser vereador? Então, Gabi, na realidade, eu me tornei policial aos 19 anos de idade. Já estava muito cedo ali trabalhando, combatendo a criminalidade, protegendo de fato o cidadão de bem, aquele que está na rua, que é o trabalhador, aquela mãe de família que pega um ônibus, aquele pai, aquele estudante. E isso sempre me atraiu. Quando você ajuda o próximo, quando você ajuda o ser humano, isso sempre foi a minha marca. E desde então, com essa interlocução com o próximo, com o morador, veio vários convites para eu ser candidato. Eu não sabia o que era ser político, eu não tenho parentes políticos. Foi quando eu orei muito para Deus e depois tivemos outros convites. E aí eu orei muito e Deus confirmou. Saímos candidato em 2016, já fomos eleitos na primeira vez. Em 2017 assumimos e nós estamos no terceiro mandato. Isso é muito bacana, porque é uma situação diferente, mas não deixa de ser eu servir ao próximo. Eu continuo servindo ao próximo, continuo ajudando aqueles menos favorecidos que estão na ponta, que estão realmente precisando. Esse é o papel do vereador. O vereador é como se fosse um escudo, ele está lá na frente, levando todas as demandas ao Poder Executivo e mostrando para o nosso prefeito quais são as necessidades reais da nossa cidade. O senhor falou uma coisa interessante, que não sabia o que era ser político, talvez de uma maneira mais formal, mas como o senhor mesmo explicou aqui também, de certa forma, todos esses trabalhos, o fato de estar muito próximo de programas sociais, por exemplo, a fundação da própria ONG em 2007, que a gente também conversava no off. Então, tudo isso, de alguma forma, já era um serviço à sociedade, só não era formalizado, né? Não era ali na Verdade. vereança. Então, de certa forma, já tinha essa veia, né? Verdade, verdade. Nós já estamos ajudando a população desde 2000, que foi nessa obra de generosidade que eu costumo dizer. Quando você se doa, ajuda o próximo. Então nós já estamos já desde 2000, depois em 2013 me torno policial, em 2007 nós fundamos a ONG, que aí está na relação direta com o ser humano, com o próximo também, em diversas ações sociais, como de Natal, Páscoa Solidária, Dia das Crianças, entre N ações. Então eu não era político de fato, mas estava sim ali com a população a todo momento, seja na ONG, seja como policial. E falando do mandato, vereador, está no terceiro mandato, como a gente reforçou. Já é um vereador experiente, isso prova também que a população de Santo André tem gostado do seu trabalho, né? Afinal, está já aqui no terceiro mandato. Qual a principal diferença que o senhor aponta dos primeiros, do primeiro e do segundo, para esse de agora? Tem alguma diferença importante que o senhor pode trazer? Ou continua seguindo a mesma linha? Qual foi a maior aprendizagem nesse sentido? Todo dia você aprende uma coisa diferente, Gabriela. Porém, com o terceiro mandato você vem com um pouco mais de experiência, apenas isso. Mas eu costumo a dizer que o nosso terceiro mandato é como se fosse o primeiro, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita verdade, ajudando sempre o próximo. É evidente, como eu disse, você já vem um pouco mais experiente, já vem já direcionado, você tem mais cautela, você sabe alguns caminhos que dá para a gente ajudar o próximo com mais facilidade, apenas isso. Mas é como se fosse o primeiro, com muita força de vontade de ajudar. O senhor falou que se tornou policial muito cedo. Foi em 2003 que o senhor ingressou na Foi. Polícia Militar, né, aqui do estado. A gente vai falar também dos projetos de lei sobre segurança pública que o senhor já propôs aqui, mas antes queria me ater nesse tema. Como, então, o fato de ser policial militar tem tido essa influência no seu dia a dia, nas suas decisões como vereador? Porque a gente sabe que não precisa nem dizer muito, né, que a segurança pública é uma das suas principais bandeiras. E o fato de ser policial militar deve ter um
peso gigantesco nisso, né? Como que é no dia a dia essa influência? Não tenha dúvida, Gabi. A polícia militar, ela está no meu sangue. Eu tenho aprendido muito. Eu entrei muito jovem, muito novo, com 19 anos de idade. Então, desde então, eu já fui forjado a aprender, a respeitar, a estar em ambientes que eu não teria oportunidade de estar se eu não fosse policial. Então, com essa experiência de policial, que sou até hoje, eu trouxe sim para a nossa vereança, e a nossa vereança ela é pautada por diversos assuntos, mas principalmente a área da segurança. Porque, como eu disse, o cidadão de bem, ele está lá fora. A mãe, ela está desesperada que a filha está na faculdade e ela volta à noite e ela não sabe se ela vai voltar. Ela não sabe se ela vai voltar com o celular dela. Então, eu estou aqui sim para pautar o tema da segurança em si, para proteger quem está lá na ponta. O senhor, não traçando um comparativo com os outros vereadores, no sentido de ser melhor ou pior, mas dentro da Câmara, o senhor acha importante, então, ter mais figuras nesse sentido, que tenham essa vivência da Polícia Militar, por exemplo, na rua, no dia a dia, de saber como funciona e. Dentro de um ambiente legislativo, o senhor pode propor leis que vão mudar ali e dar andamento na vida da sociedade, né? Acha que falta, acha que precisa mais figuras assim dentro da Câmara, por exemplo? A Câmara Municipal está muito bem administrada, né? São 26 vereadores, mais eu 27, alguns com pautas diferentes, mas necessária. Eu costumo dizer que a Câmara Municipal de Santo André, todos os vereadores trabalham diariamente, né? Nós temos a pauta do animal com a doutora Ana, nós temos médicos, nós temos dentistas, enfim, nós temos N profissões ali que são necessárias, né? Hoje, na área da segurança em si, como policial militar de fato, só tem eu. Então, nós estamos defendendo essa bandeira, mas nós temos ali pessoas de direita também que defendem muito a área da segurança. Não é só porque não é policial que não trazem a bandeira da segurança, sabe? Eles trazem. E a grande maioria ali está preocupada. É como eu disse, eles estão na ponta, tem reclamações e bate no vereador. Então não tem como eles não levarem as pautas que eles estão sendo procurados. A Câmara ela é muito forte, ela tem uma grande influência na nossa cidade e nós estamos no caminho certo. Ali eu falo para você que todos são muito importantes e têm pautas importantíssimas. As ideias se complementam, Se né, nesse complementam, sentido. não tenha dúvida disso. Outra pauta importante e recorrente, vereador, que eu vejo que quando o senhor fala à tribuna, ou então também até nas suas proposituras, é o da Guarda Civil Municipal, né, da GCM. Recentemente até prestou uma homenagem nas suas redes sociais. Queria que o senhor falasse então um pouquinho da importância dessa figura para o município e o que o senhor pensa também no sentido de proposituras para esse grupo específico, já que a gente falou dos policiais militares e agora também falando um pouquinho mais da GCM. Eu acredito muito na GCM, que na realidade é o que eu sempre falo, são nossos verdadeiros heróis, a nossa polícia municipal. Inclusive, após o novo entendimento do STF, logo na sequência, eu tive o prazer de colocar o nosso projeto de lei Polícia Municipal para ser votado e já para ser aprovado. Então, nós fomos a primeira cidade do Brasil que, após o novo entendimento do STF, foi considerada polícia municipal. Então, nós já estamos preparados para colocar um nome da guarda de polícia municipal, porque eles já fazem o serviço policial há muito tempo. Quando você fala guarda, não que é demérito nenhum, não é, pelo amor de Deus, mas a polícia ela é mais ostensiva, ela soa diferente, é uma nomenclatura diferente. E nós temos diversos projetos para essa classe. Eu tenho defendido eles desde o meu primeiro mandato, com unhas e dentes, porque eu vejo que eles são os guerreiros que estão diariamente nos protegendo. A polícia militar também está, a polícia civil também está, mas a polícia municipal é algo mais regionalizado, é algo mais pertencente ao município. A polícia civil é do estado, a polícia militar também é do estado, a polícia municipal é do município. Logo, nossa primeira força é a polícia municipal. Então, nós temos ali trazido diversos projetos de lei, entre eles, nós temos o drone da segurança,
que vai ser um equipamento de tecnologia muito importante, onde, por exemplo, Gabi, tá tendo um roubo neste exato momento na Vila Pires. Se nós sairmos daqui no deslocamento até lá, é de 8 a 10 minutos no mínimo. Com o Caramba. drone, se eu estou com o drone exatamente aqui, eu estou lá em 1 minuto. Então a nossa tecnologia vai chegar na frente para aí sim nós mandarmos ou nós monitorarmos os policiais que estão sendo deslocados para lá. Então, tem muitos projetos que estão em andamento, outros já foram aprovados, como o próprio Canil da Polícia Municipal, também é de autoria minha. Em breve também nós vamos ter Canil aqui, que é importantíssimo. Nós temos os nossos cachorros farejadores que serão treinados para ajudar a sociedade de bem. E entre outros projetos. Não, e se fosse combinado, não teria dado tão certo, vereador, porque eu tinha separado justamente a pergunta, entrando agora nos projetos de lei, sobre o drone Pol, né, que vai ser essa tecnologia a favor da segurança pública. O senhor já explicou para a nossa audiência como funciona, mas eu queria saber também da inspiração desse projeto, que me parece muito inovador também do ponto de vista tecnológico, né? De onde veio essa inspiração, como surgiu essa ideia e essa demanda? Essa inspiração, na realidade, esse projeto de lei meu é antigo, tá? É que eu estou reapresentando ele. Ele veio com uma inspiração da Polícia Municipal de Buenos Aires. Olha só. Eles já trabalham com essa tecnologia há alguns anos atrás e surte muito efeito, porque, por exemplo, você faz o patrulhamento nas principais vias por drone. Então, nós estamos tendo índices criminais elevados na Rua Carijós, por exemplo, das Certo. 19 até as 23 horas. Nós vamos deslocar o drone Pol, claro que as viaturas no entorno, as viaturas, elas também fazem o patrulhamento, só que elas atendem ocorrências. Então, seria muito bom se nós tivéssemos uma viatura por esquina, mas infelizmente Não não tem dá. como, né? Não tem como ter. Então, nós temos que usar a tecnologia. Então, nós pegaríamos esse drone faria o patrulhamento e ali o material humano por trás, monitorando, vendo qualquer coisa de suspeita, comunicaria ao policial mais próximo que ia averiguar. Então, essa inspiração foi da Polícia de Buenos Aires, da Polícia Municipal de Buenos Aires. Muito legal, vereador. Um projeto Muito, bastante interessante. muito Um outro que, bacana. durante a minha pesquisa, eu quis destacar aqui para a gente repercutir também é o ponto seguro, Ponto que é uma Seguro. coisa muito comum, né? Pontos de ônibus lotados à noite em horário de pico. E esse projeto é para prevenir e combater a ocorrência de delitos e furtos e roubos nos pontos de parada dos ônibus municipais, protegendo ali quem está prestes, né, a tomar o ônibus, ir para casa ou indo para o trabalho. Também queria entender como funciona melhor esse projeto. Esse projeto é extremamente importante. Veja bem, Gabriela, você não tem filhos Ainda ainda, não. né? Eu tenho filhos. Eu tenho o Thiago de 17 anos, que vai fazer 17, e a Marcela, que vai fazer 14 anos agora. A nossa maior preocupação do pai, da mãe, é os filhos quando vai para a escola, vai para a faculdade, eles vão pegar o ônibus, ou vai mesmo até trabalhar, eles Com vão pegar certeza. o ônibus, na maioria das vezes na parte da manhã, sai de casa umas 5 horas da manhã, 5 e meia, e volta só à noite. Esse é o horário de maior perigo. 5 horas da manhã, 5 e meia, quando os nossos filhos vão para o trabalho, para a escola, e fica posicionado no ponto. Nossa, sim. Este momento, o criminoso, ele vai identificar muito fácil aquela vítima e ele vai fazer o roubo do celular, da aliança, da carteira. O projeto de lei Ponto Seguro vem justamente para isso. Ele vai ser monitorado com uma câmera 24 horas, Certo. onde teremos policiais atrás, olhando a todo momento, patrulhando mesmo, Monitorando monitorando sempre. através atentamente, e vendo qualquer coisa que cause dúvida, vai informar a viatura mais próxima, para a viatura estar abordando, estar efetuando a abordagem nesses indivíduos suspeitos. Fora isso, nós teremos um mecanismo que, se a pessoa se sentir de alguma forma sozinha,
Ela vai apertar o botão e vai comunicar com alguém. Olha, eu sou a fulana de tal. Então a pessoa que está do outro lado vai passar tranquilidade. Fulana, você tá bem aí? Calma. Nós temos policiais aí no entorno, tá tudo Olha, bem, nós estamos te olhando. Então isso vai passar uma sensação de segurança, que é o que está faltando. As nossas polícias prendem, as nossas polícias são eficientes, são as melhores do Brasil, só que na realidade está faltando a sensação de segurança. Por quê? Porque não existe. O policial prende hoje e o mesmo criminoso sai na audiência de custódia. E quando não sai na audiência de custódia, ele tem uma progressão de regime muito leve. Então ele é condenado a 10 anos, só que ele fica 6 meses, um ano preso. Então o criminoso, ele acaba vendo que o quê? Que o crime compensa. O crime, ele é favorável para ele. Porque quando você fala em roubar celular, por exemplo, não é apenas o roubo do celular. com certeza. O que que tem aqui dentro? A- Aplicativos de banco, é isso, Bancos. é Às aquilo. vezes a vida da pessoa A vida inteira da naquele pessoa tá aparelho. ali. Então, assim, não é um simples roubo de celular. Então, ele vai invadir a sua conta, ele vai transferir 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais ou até mais, vai vender o seu aparelho, enfim, é extremamente lucrativo o roubo de celular. O roubo de celular. Eu posso Então, imaginar. você vê que não é um crime que tá pegando tanto no pé dos mala. Eles não estão, na realidade, eles têm uma vida muito fácil porque eles são presos pela polícia e na sequência eles são soltos na audiência de custódia. Na Vila Pires teve um caso em dezembro, nós fizemos um ofício, nós fizemos pedindo operação ali, e aí aconteceu. O BAEP fez uma operação ali durante uns 7 dias. Prendeu um criminoso ali na rua Chavantes, que tinha acabado de roubar o seu 10º celular. Nossa, Aí pegou ele, conduziu para o BDP, ele falou assim, senhor, eu já fui preso, essa é a 7ª vez em 4 meses. Eu sei que compensa o roubo. Eu não estou armado. Eu roubo, mas eu menciono que eu estou armado, mas eu não estou. a pessoa não vai pagar pra ver, Não né? vai pagar para ver, exatamente. Eu abro aqui um pequeno parênteses. Não Por favor. reaja a roubos, não reaja, entrega, porque a sua vida é muito mais importante. Mas o ladrão fala: eu não estou armado. O juiz entende que eu não era uma ameaça, eu sou liberto, eles me liberam e eu volto a praticar o roubo, porque compensa. Então, a cada 10 roubos, 15, 20 roubos, ele é pego. E aí ele vai preso. E aí ele sai. Então é uma porta giratória. Percebe que o crime é uma porta giratória. Então o crime acaba compensando. Ele é extremamente calculado. O crime é extremamente calculado. Gary Becker fala. Gary Becker ele fala que o criminoso ele calcula a rota dele. Ele calcula plenamente, ele vê o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que vai acontecer. Então, é extremamente calculado o crime. Então, acaba tornando atrativo. Então, enquanto não mudar as nossas leis, enquanto não tiver penas severas para esse cara que roubou o celular, por exemplo, 10 celulares, que ele fez mais de 50 mil reais num dia, 50 mil reais, quanto ele não ficar preso de fato, 4, 5 anos, 6 anos, conforme o crime que ele praticar, ele ficar preso, ele vai voltar e vai praticar o mesmo crime. E tem um ponto também, vereador, em tudo isso que o senhor trouxe aqui, que para além da vida da pessoa estar naquele aparelho, hoje em dia a gente basicamente resolve tudo, né, através do celular. Tem a questão também de que às vezes a pessoa lutou tanto para ter aquele aparelho, trabalhou, às vezes parcelou e não sei quantas vezes, e aí é assaltado, continua pagando uma coisa que nem tá mais com ela. E esse sentimento também é muito ruim, que tem um sentimento da insegurança, um sentimento de injustiça. De alguma forma, a gente está falando de um ponto de ônibus, né? Algo tão corriqueiro, tão parte do dia a dia, tão simples, mas que de alguma forma traz essa sensação de que a pessoa pode caminhar pela cidade
sem o medo de ser roubada ou sem o medo de ter o seu bem perdido, aquele bem que ela lutou tanto para ter. Estamos falando de um celular, mas a gente pode dar outros exemplos aqui também. Uma outra dúvida que eu fiquei em relação a esse projeto de lei é sobre esse botão da segurança que o senhor falou, né? De repente a pessoa aperta, tá se sentindo segura, um policial entra em contato. Ele ficaria num totem, algum tipo de totem naquele ponto que geralmente tem algumas propagandas, né, que a gente vê. Seria mais ou menos esse tipo de tecnologia? Exatamente, Gabriela. Ele vai estar num totem, aí vai estar as câmeras apontadas tanto para o próprio ponto quanto para a rua, serão algumas câmeras, e apertando esse totem, vai abrir, por exemplo, uma única tela para o policial que vai estar no monitoramento e ele já vai começar esse diálogo. Ele já vai começar essa conversa para trazer tranquilidade, para falar que ele está ali, já vai acionar alguma viatura ali por perto. Então, para trazer um pouco mais de tranquilidade. Com certeza. A principal finalidade é essa: trazer a sensação de segurança de fato para o morador, para o estudante que ele precisa. E vou te falar mais uma coisa, viu, vereador? Aqui, como mulher, eu acho que esse é um ponto bastante interessante. Uma vez, há um tempo atrás, até uma marca realizou uma campanha dessa, essas marcas tipo Eletromídia, por exemplo, que utiliza esses totens. Como mulher, eu digo que é um projeto que traz de fato segurança, porque quando você está voltando da faculdade ou do trabalho, já é tarde da noite, coisas do tipo, o medo, ele está presente. É como se o risco fosse iminente. Falando justamente nessa separação de gênero mesmo, porque a gente sabe dos riscos, enfim, que não deveriam existir, mas existem quando uma mulher está sozinha no ponto, algo do tipo. Acho que isso também acaba entrando nessa questão de uma proteção também de gênero, né? Uma proteção da mulher. É um ponto interessante, não sei se foi pensado nesse Não tenha sentido, dúvida. mas com certeza Não, ajudaria nisso também. não tenha dúvida que esse projeto, na realidade, ele foi criado principalmente para as mulheres, né? Principalmente para as mulheres, porque se você pegar na parte da noite ou na parte da manhã, que é na madrugada, quem são as principais vítimas? As mulheres. As mulheres, elas são facilmente atacadas. O marginal, o criminoso, ele quer esse tipo de vítima e ele começa a dosar, ele começa a analisar se é homem, ele possa ser que ele reaja, porque ele tá ali analisando a todo momento. Ele é esperto, o vagabundo é esperto. Por isso que aqueles defensores de criminosos deveria estudar a teoria do crime, que o crime ele sai de casa, ele acorda, o ladrão, para você ter uma ideia, ele vai roubar 4:30 da manhã, às 5 horas. Esse cara acordou 3:30, tomou seu café, tomou seu banho, pegou sua moto e foi roubar. É totalmente pensado. Por que que esse criminoso ele não faz a mesma coisa para ele trabalhar? Por que que ele não faz exatamente isso? Fala, não, pera lá, eu vou levar uma vida digna. Por quê? A vida não é fácil para ninguém, Gabriela. A vida é muito difícil. É para mim difícil, é para você, é para todo mundo. Então, se nós optarmos pelo caminho do bem, você vai colher frutos bons. Ele está optando para o caminho do mal. Então, ele vai colher esses frutos, não tem para onde ir. Então, sabe? Então, ele, o criminoso, ele calcula extremamente, principalmente as melhores vítimas hoje nos pontos de ônibus são as mulheres. Infelizmente, vereador. Infelizmente. E para a gente repercutir um pouco mais de outros projetos também, separei aqui, falando em botão que dá algum auxílio, a pessoa pode chamar algum tipo de socorro. Vi também que tem um projeto do botão do pânico em hospitais. Esse Hospitais. também achei interessante, porque aí a gente está falando de um ambiente fechado, um ambiente hospitalar, onde teoricamente a pessoa ali teria que ter algum tipo de respaldo, segurança. Então, queria entender também de onde veio essa ideia, se ocorreu algum caso específico que o senhor ficou de olho ali para propor esse projeto e como ele funciona o botão do pânico nos hospitais. Tem o botão do pânico nos hospitais, que é importantíssimo, que eu já vou falar. Nós também temos o monitoramento das câmeras nos hospitais também, Ah, que é legal. uma junção dos dois. Na época que eu era policial, estava na ativa na rua, eu frequentava muitos hospitais.
E ali eu via que tinha algumas deficiências. Por exemplo, a maioria que compunha a estrutura de lá eram mulheres. Na sua grande maioria. Eram Certo. poucos homens. E eu comecei a perceber, eu falei, poxa, essa mulherada, se chegar um homem aqui, elas vão ter dificuldade. Vão ter dificuldade. Alguém que falar um pouco mais alto, ou que quiser furtar, assaltar, enfim. Por que não criar um mecanismo onde nós estamos monitorando o interior do hospital, da UPA, enfim, e também o botão do pânico. Nós vamos estar monitorando, mas se você se sentiu lesada, você é uma enfermeira, você é uma médica, enfim, se você está lá na estrutura de trabalho e você se sentiu ameaçado, ou você viu a sua parceira que está ameaçada, você vai lá sorrateiramente, o botão vai estar em alguns lugares estratégicos que só o interior, só quem está lá dentro vai saber. E aí Funcionários, provavelmente, né? funcionários, exatamente. Aí você vai acionar de uma maneira tranquila, e aí vai abrir a câmera, e aí o policial já vai começar o diálogo com alguém lá dentro, vai estar ligando para alguém, já vai estar mandando viatura. Então, esse é o pensamento nosso, é a proteção de quem está trabalhando lá, que são os anjos também, que estão lá para salvar vidas. Quando nós vamos no médico, a gente não quer estar lá, né? Eu, pelo menos, não Com gosto. certeza. Eu não gosto Também de ir não no conheço médico. quem gosta de hospital. Não gosto. Então, se você está lá, você está sendo atendido por um excelente profissional, aqueles verdadeiros anjos. Então, por que não trazer um pouco mais de segurança para essa classe tão importante? E fora esse projeto, nós temos um Claro. outro muito importante também, que é as câmeras e o botão nas escolas. Foi Muito diante bom. aqueles casos que nós tivemos em algumas cidades onde crianças foram mortas, professores, enfim. Teve no ano retrasado, em janeiro do ano retrasado, nós tivemos, infelizmente, diversos lugares, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil, onde malfeitores, criminosos entraram nessas escolas e tiraram vida ali, né? As pessoas. Então, mediante a tudo aquilo que estava acontecendo, nós também tivemos o projeto de lei, colocar o botão do pânico e as câmeras nas escolas, com o mesmo sentido, de proteger os professores e de proteger os alunos. Porque eu sou pai, meu filho está na escola e eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu não sei o que pode acontecer. Então, quando você vê o seu filho com um pouco mais de segurança, você que é pai, você que é mãe, que está trabalhando, você vai ficar um pouco mais tranquilo. Senão, você não vai ter a tranquilidade nem para exercer o seu próprio trabalho. Então, essa foi a nossa forma de pensar e também deu certo. Não tenho dúvidas disso, vereador. E o tema de segurança na escola é um tema urgente, né? Os ataques às escolas deram um salto bastante grande nos últimos anos. Verdade. Então, é um ponto bem importante. Muito importante. Tenho muito mais perguntas, vereador, mas o nosso tempo está acabando, então reservei uma aqui por último para também falar um pouquinho mais com o público que nos assiste, que é um recado que o senhor daria para os jovens que estão pensando então em seguir uma carreira pública ou pensando na segurança pública, em ser policial militar, por que não? Já que essa é a sua principal bandeira, é a sua pauta mais forte. Então queria que o senhor deixasse esse recado para quem nos assiste. Segurança pública, ela está no nosso meio, está no meio do cidadão de bem, e nós precisamos sim de pessoas engajadas, pessoas que gostam de servir o próximo. Eu falo para esses jovens, para esses futuros policiais que ingressarem na carreira policial da segurança, você que vai proteger o próximo, você tem que gostar de pessoas. Você tem que amar o próximo. Então, o meu recado para eles: sejam corajosos, sejam pujantes, porque a sociedade de bem que está lá fora precisa de pessoas assim. Porque quando você fala de segurança, você tem que falar de coragem. E você colocar a sua vida em risco a todo momento por pessoas que você não conhece é muito difícil. Então, realmente, você tem que ter um chamado divino.
E puxando esse gancho, vereador, uma das suas missões que eu separei aqui para a gente falar também é promover o desenvolvimento integral de Santo André, com foco especial nas áreas de segurança e combate à fome, através de políticas públicas eficazes e projetos sociais inovadores. Pensando na sua missão, que o senhor mesmo divulgou e divulga amplamente aqui, quais são os próximos passos que o senhor tem pensado para o futuro para cumprir, então, essa missão que o senhor mesmo fala que é ali para o seu mandato, né? Tudo isso começa com o ensino. Nós precisamos educar as nossas crianças. Mediante isso, o nosso projeto de lei da Escola Cívico-Militar Municipal. Eu acredito muito que a base de tudo está nas nossas crianças. Eu atingindo o grande ensinamento às nossas crianças, como o modelo diz em Paraná e em Goiás, que nós temos um dos melhores índices de educação, nós vamos conseguir estar atingindo tudo isso que nós estamos querendo. Se você conseguir conscientizar as famílias a investir no seu filho, a investir em educação, nós vamos conseguir. Então, o meu tripé é justamente segurança, saúde e educação. E a educação, ela vai se consolidar quando o pai e a mãe estiver de fato preocupado que o filho seja um bom homem, um bom ser humano. E a escola cívico-militar está aí para isso. De alguma forma, esse seu tripé também traz muito do que o senhor falou aqui hoje, se interliga, né? Porque a educação ela vai poder ser amplamente aplicada e de fato aplicada quando também a sociedade se sentir mais segura e isso se retroalimenta, né? É Então, de certa verdade. forma, isso também tá na sua visão, né? Está na minha visão também, com certeza, porque quando você fala de segurança, você fala de outras áreas automaticamente. Você fala de saneamento básico, você fala de saúde, você fala de educação, tudo está ligado à segurança. Então, é isso mesmo. E de dignidade, né, vereador? Dignidade, principalmente. Tá certo. Vereador, queria muito agradecer a sua presença. O papo foi Obrigado. muito legal, muito enriquecedor. Parabéns pelos projetos também que mostram essa preocupação com a segurança, que é a sua pauta, como a gente falou aqui o programa inteiro. É verdade. E a gente se encontra numa próxima oportunidade, com certeza. Muito obrigado, Gabriela. Obrigado a todos vocês e me coloco totalmente à disposição. Acompanhe o nosso trabalho, Rodolfo Donetti, no Instagram. E quem precisar, nós estamos no Gabinete 3, na Câmara Municipal de Santo André. Tá certo, vereador. Então, nossa audiência já sabe onde encontrá-lo. A gente conversou hoje aqui com o vereador Rodolfo Donetti do Cidadania. Falamos sobre segurança pública, sobre muitos projetos de leis voltados para isso também. Falamos um pouco sobre a carreira militar, né, a carreira de policial militar do vereador. E espero que você tenha gostado. E a gente se encontra no próximo podcast da TV Câmara de Santo André. Até lá.